Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de sabedoria. Muito bem, nós vamos aqui para o livro de Eclesiastes. Nesta época não havia igreja, a chamada igreja em aspas, né? A igreja romana, a igreja papal, ela veio bem depois desses acontecimentos. Então aqui em Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 7, o escritor ele revela algo importante que todos nós já sabemos, mas por motivo de nós termos sido educados religiosamente na igreja tradicional, pentecostal, evangélica, enfim, nós entendemos de uma forma, mas a Bíblia aqui ela revela antes da existência da igreja física, que na verdade, quando Jesus disse que vai vir buscar a igreja dele, não é o templo, não é a igreja de 4 paredes. Quando Jesus está dizendo que ele vai vir buscar a igreja, arrebatar a igreja, como muitos pregadores pregam, está falando de pessoas, ok? Muito bem, então vamos lá para o texto muito, que eu gosto muito de frisar sobre esse texto. Capítulo 12, verso 7, que diz assim, na Bíblia, linguagem de hoje. Então o nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio. Então você está, aí tem uma vírgula lá, então você está entendendo aqui que o nosso corpo mortal, esse revestimento do nosso espírito, que o nosso espírito foi revestido de carne e ossos, ok? Tendões, como disse lá em Jó. Então aqui o escritor ele está afirmando aquilo que nós já sabemos sem a doutrina religiosa, sem os dogmas, tá bom? Então tá aqui. Então nosso corpo voltará ao pó da terra de onde veio. Não vai haver uma ressurreição, uma transformação no corpo. A ressurreição, como eu já preguei várias vezes, é espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, nós encontramos isso. Então, a ressurreição é espiritual. Então, você observa aqui. E o nosso espírito, aí que eu falo do arrebatamento, que o espírito, nosso espírito, que está dentro aqui dessa casa, está dentro aqui desse revestimento, que vocês conhecem o Eduardo Almeida, mas o meu espírito ninguém conhece. E a gente sabemos que a gente tem um novo nome, e ao retornarmos a Deus, como está escrito aqui, o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Muito bem. Aí nós lembramos de Jeremias, né? Jeremias lá no capítulo 1, verso 4 a seguir, Deus ele fala que antes que Jeremias tivesse sido formado no ventre da mãe, Deus já o conhecia. Quer dizer, antes de formar a casa, uma casa ele preparaste para o meu espírito, que é esse corpo de carne
ossos, pele e tendões. Entendeu? Então, essa carne volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Então, quem sobe é o espírito. Então, você começa a observar que não havia igreja aqui. Que não havia igreja, nem a igreja dos judeus, que é a primeira igreja, a igreja católica apostólica romana, que é a igreja papal, é criada pelo o Império Romano, que se diz a igreja mãe, esquece, a igreja judia é primeira do que a igreja católica. Tá bom? Muito bem, tá bem explicado, né? Então a gente começa a observar aqui no capítulo 9 agora, de Eclesiastes, o escritor aqui, Salomão, ele escreve assim: sim, os vivos sabem que vão morrer. Você sabe ou não sabe? Sabe. Vai chegar a hora que Deus estabeleceu, ele estabeleceu, predestinou uma data, né? Para você ir. Você chegou aqui, mas uma hora você vai. A gente não sabe quando, né? Mas sabemos que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Muito bem. Me diga uma coisa. Quem dos mortos que nós estamos assim lembrando dele? Morreu já faz 3 dias, entra no esquecimento. De vez em quando vai lá, o filho lembra da mãe que faleceu, do pai, mas entra no esquecimento. Daqui 50 anos, quem vai lembrar de mim? Meus filhos? Será? Minha esposa? Ninguém sabe, né? Mas vamos lá, versículo 6. E os seus amores, e os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Tá vendo? Então, a gente não leva nada. Até os amores, os ódios, as paixões, tudo é levado com a pessoa que morre. Nunca mais tomarão parte daquilo que aconteceu neste mundo. Então a gente não leva nada. Então, o meu conselho desse seu irmão Eduardo Almeida é que você seja feliz. Procure fazer as coisas boas, procure os lugares agradáveis para você frequentar, né? Porque nessa terra Deus, ele dá o de melhor para aqueles que são sábios, para aqueles que são que pertencem a ele. Então tá aí esse conselho, e não é só você que pertence a ele, não. Viu? Todo mundo pertence a Deus. Daqui a pouco nós vamos ler isso. Então tá aí. Versículo 7. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida, beba alegremente o seu vinho. Tá vendo aí, irmão? Pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Então não tem pecado nenhum, irmão. Você comer bem, você beber um vinho, como está escrito aqui. Não tem. Deus, ele já aceitou com prazer o que você faz. Você trabalha, você é honesto, você tem a praia para você ir, que Deus fez a praia para todos os seres humanos, né? Não é só para quem não é crente, a praia é para as pessoas, tá bom? O mar é para as pessoas. Deus fez o mar para o homem, para a mulher, enfim, tá bom? Então, faça tudo com inteligência, porque o Senhor já aceitou isso com prazer, tá bom? Procure sempre
parecer feliz e satisfeito, enquanto você vive neste mundo de ilusão. Mundo de ilusão, tanta ilusão, né, irmão? Aproveite a vida com a mulher que amas. Tá vendo? Então tá aí, seja feliz, não fica brigando não, discutindo por qualquer motivo. Coisa material se recupera, não fica preso a dinheiro, ao bem material, né? Enfim, seja feliz, essa é a vontade de Deus, que você seja feliz, ok? Muito bem, vamos lá, pois isto é tudo o que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Então, essa vida que você vive, foi Deus que te deu. Então, viva ela com sabedoria, seja sábio, né? Versículo 10, último versículo para nós meditar. Tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Tá vendo aí? Todos vão para lá, né? Para o mundo dos mortos. Mas é aquele que eu disse, mas o Espírito volta a Deus que eu deu. Ok? Muito bem. Vamos lá para os Salmos. Salmos da Bíblia. Capítulo 24, né? Olha aí o que diz o capítulo 24. Capítulo não, o Salmo não tem capítulo. Número 24. Ao Senhor Deus pertence o mundo. Então o mundo pertence a Deus, né? E tudo que nele existe, tudo que existe no mundo pertence a Deus. A terra e todos os seres vivos, todos os seres vivos. Então não é só eu que sou do Senhor, todos são. Não é só você, todos. É o que está escrito aqui. Que nela vivem. São dele, tá vendo? Então do Senhor é a terra, irmão. A sua plenitude. Foi ele que estendeu a água sobre os mares e colocou alicerces sobre as profundezas do oceano. Então, para nós terminar, para não ficar pesado esse vídeo, a gente vai fazer o seguinte. Você vai olha para a natureza, você olha para as matas, e você vê a flor amarela, você vê os galhos da árvore verde, você vê os animais. Esse é o desenho que Deus desenhou a Mata Virgem e colocou nele o homem, aí desenhou o homem. Então você olha para a natureza e você vê, por trás dessa natureza, você observa o Criador, alguém que fez tudo isso. Aí ele fez o céu, ele fez o sol, a lua, as estrelas, o buraco negro, e alguém disse que não acredita em Deus. Ele fez a água para a gente matar a nossa sede, e ele fez o deserto com aquele calor imenso que esconde uma grande riqueza de petróleo e outros minerais valorosos. E tudo isso foi Deus que fez para o homem usufruir de todos esses bens aqui na terra. Deus abençoou o homem. Tá bom? Agora, todo mal que acontece entre os seres humanos, Deus não é culpado.
Eu já vi alguns teólogos inversos, né, que fala que Deus é culpado da criança que está sendo maltratada. Mas eu digo a você que quando o ímpio governa, o povo padece, está escrito. Então o que acontece? A culpa não é de Deus, dessa criança estar sofrendo, desses pais estão nas drogas, acabando com as suas vidas, essa aflição no mundo. Não é culpa de Deus, essa guerra não é culpa de Deus. Isso aí é coisa do governo. O governo pode trazer coisas boas para o povo, aposentadoria boa, mas quem que aposenta no Brasil? Então você vê que o governo é falho. Quem governa é ímpio, é os ímpios que governam. Então o povo não tem aposentadoria, o povo só paga imposto, o povo só serve, porque são ímpios que estão governando, que estão na política, enfim, e não é Deus que é o culpado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue abrindo a sua mente, que você, através do conhecimento, passa a ser uma pessoa sábia, tá bom? Deus abençoa. Eu sou o seu irmão em Cristo, Eduardo Almeida. Fique na paz.